2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Amém? Sejam todos bem-vindos à Torre de Oração. Deus abençoe. O tema de hoje: volte a enxergar, que caiam as escamas dos nossos olhos. Essa passagem, quando ele já está com 60 anos, um pouco mais de 60 anos, e ele já está pronto para ir ao Pai. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Acompanhem comigo. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e um instante da minha libertação se aproxima. Combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quis pegar essa passagem porque Saulo ele já está no final, Paulo já está no final da sua vida. Mas vamos entender, vamos ouvir falar um pouquinho de Paulo. Quem é este homem, até então Saulo? Quem é este homem? No dia 29 de junho, a igreja, ela celebra São Paulo e São Pedro, as duas colunas da igreja. Não é isso? 29 de junho, São Pedro e São Paulo. Mas espera aí, São Paulo, coluna da igreja, como assim? O que fez este homem merecer? O que fez este homem que não estava entre os 12, que não estava entre os 12 escolhidos, o que fez deste homem merecer o mesmo status ou a mesma escolha de Pedro, de Tiago, de João? O que tinha de especial neste homem? O que tinha de especial em Paulo, que quebrou todos os paradigmas e o colocou acima, e o colocou como coluna da igreja do lado de Pedro? O que tinha este homem? Primeira coisa para a gente poder entender quem era Paulo. Paulo ele era judeu, inteligentíssimo. Por isso que nós falávamos da razão, inteligente demais. Ele era judeu. Alguns historiadores e alguns teólogos da igreja vão dizer que Paulo, além de inteligente, Paulo ele era bonito. Ele tinha afeições lindas. Ele era grande, bonito, igual o Catatal, bonito. Mas assim, ele, além de ser inteligente, ele era uma pessoa que realmente ele atraía a atenção. Paulo, ele estudou na maior faculdade que o mundo já viu, a Faculdade de Gamaliel, a maior no mundo. O cara, ele era inteligente, ele falava 4 idiomas. Ele falava hebraico, aramaico, latim e grego. 4 idiomas. Ele era tão inteligente, que ele recebeu o maior convite que um homem poderia receber na sua época: ser general do exército romano, abaixo do imperador, só Saulo. Cara, ele era inteligente. Mas Saulo, logo quando Cristo vem e começa a pregar, e aí a sua morte, paixão, ressurreição, Saulo ele começa, em nome do imperador romano, perseguir os cristãos. E Paulo, sem medo, sem temor e sem pena, ele faz o primeiro mártir da igreja, da Sagrada Escritura, o primeiro. Alguém sabe quem é? Estevão. Paulo decreta a morte de Estevão. Olha, o primeiro vai ser você e depois vai vir os outros.
E Paulo perseguia a fundo a igreja. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele perseguia, ele caluniava. E quantas pessoas nós conhecemos dentro de nossas igrejas, dentro de nossas comunidades, dentro de nossas capelas, que perseguem também a igreja, que falam mal da igreja, que falam mal do sacerdote, que falam mal da liderança, mas perseguem a liderança, mas não tem coragem de colocar a cabeça a prêmio, porque é muito fácil falar quando você está sentado. É muito fácil falar quando você não está fazendo nada. É muito fácil falar quando você está só vendo, na arquibancada. Agora vem para a arena, vem para o combate, que é aí que eu quero ver. E Paulo, ele perseguia. Ele tinha um desejo grande de perseguir a Cristo. Mas esse desejo grande, ele tem duas vias. Uma porque ele queria matar realmente os cristãos, acabar com tudo, detonar. Mas a segunda via, que vinha de encontro, a primeira, é que ele tinha um desejo no seu coração ardentemente de encontrar alguém que preenche o coração. Por isso eu entendo que aquele que persegue, ele não está perseguindo porque ele quer mal. Ele está perseguindo porque ele quer encontrar aquilo que você encontrou, que eu encontrei, mas que ainda ele não encontrou. Ele quer encontrar, ele quer se saciar daquilo que nós encontramos. Como vai dizer Davi, a minha alma tem sede, a minha alma deseja estar na presença do Senhor. E quando a minha alma deseja, irmão, não tem sexo. Quando a alma deseja, irmão, não tem namorado, não tem namorada. Quando a alma deseja, não tem dinheiro, não tem droga, não tem nada que sacia, não tem shows, não tem ídolos, não tem nada que sacia, porque é um desejo que brota, que é insaciável. Então a gente precisa trazer no nosso coração. E eu preparando essa pregação, eu pensava numa coisa, nas pessoas que perseguem a igreja. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu volto a repetir. Eu tenho a certeza hoje que o demônio, ele tem muito mais prazer de deixar você na igreja morno, porque quente ou frio, morno, quente ou frio. Eu tenho a certeza que o demônio, ele quer, a intenção maior dele é deixar você na igreja ali morno, do que te tirar. Porque quando ele te tira, ele perde você, ele ganha você, amém? Ganha, mas, meu irmão, quando ele deixa você na igreja, você se torna uma laranja podre no meio das outras. O que acontece? Uma podre na cesta, ela vai estragando as outras. Mas o demônio, ele é astuto. Então, para você entender, ele perseguiu os cristãos. E ele recebeu uma carta. Saulo, recebeu uma carta para ir a Damasco e matar 27 cristãos. O imperador entregou a carta. Ou na época, entregou aquele papiro, né? 27 cristãos. Pegou a sua escolta e foi. Só que no meio do caminho, teve uma visão, uma luz muito forte, que a palavra de Deus vai dizer que ele caiu. Só abre parênteses para uma coisa. A gente ouve falar que ele caiu mas nas 17 traduções da Bíblia não diz cavalo, não existe essa palavra cavalo nessa passagem. Deduz, aí já entra uma formação dentro desse parênteses. Deduz que da onde ele estava até Damasco era 17 quilômetros. Então deduz que ele foi a cavalo. Mas não há essa palavra cavalo. Ele caiu por terra, fecha parênteses. E aquela voz falava com ele, e todos estavam ao seu lado, escutavam, mas não via nada.
não via nada. Naquele momento, Saulo, ele ficou cego. Uma cegueira física. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, quantos de nós estamos na igreja, nos nossos bancos, nos nossos grupos de oração, nos nossos movimentos, cegos? Porque a cegueira não era só a cegueira física, a cegueira significava uma vida de pecado. Uma vida de pecado. E Paulo, ele vai e ele recebe, aquela voz fala, vai e se apresenta até Ananias. Ananias que era um sacerdote. Ele era um sacerdote. E ele vai e se apresenta se apresenta para Ananias. E aí quando ele coloca na presença de Ananias, Ananias pergunta para o Senhor dá uma visão para Ananias, fala com Ananias, você vai receber um homem. E esse homem, e Ananias pergunta, mas quem é esse homem? Ele fala, é Saulo de Tarso. Aí ele fala, mas Senhor, Saulo mata os cristãos, persegue os cristãos, não tinha outra pessoa para mandar para mim, tem que ser logo Saulo. O Senhor fala, impõe a mão sobre ele, e ele vai receber o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes a gente só quer para perto de nós aqueles que são agradáveis aos nossos olhos. A gente só quer para perto de nós aqueles que são bonzinhos, aqueles que você conhece, aqueles que frequentam o seu grupo, e aquele que não está no seu grupo, aquele que não está dentro da igreja, aquele que está no mundo, aquele que está perdido, nós muitas vezes não queremos. Então, Ananias, junto com o Senhor, vão nos dizer que é esses sim que precisam frequentar a nossa casa. A casa que eu digo de Ananias é a igreja, porque ali quando ele impõe a mão, vem o Espírito Santo sobre aquele homem. Então é preciso nós irmos atrás das pessoas e impor as mãos e pedir o batismo do Espírito Santo. Foi o que Ananias fez. Pediu o Espírito Santo. E naquele momento, morre Saulo. E se levanta. Não, eu não escutei, gente, não é possível. Não é possível. Morre Saulo e se levanta Paulo, o maior pregador que a igreja já viu. O maior pregador que a igreja já viu. Nunca houve outro, antes nem depois. Paulo se levanta. Tanto é que ele coluna da igreja junto com Pedro. E eu entendi, eu até passava com a Sinara ontem, a gente partilhando um pouquinho. E eu estudando hoje, eu peguei alguns documentos da igreja, algumas coisas relacionadas a Paulo, e eu entendi que Paulo, ele adotou este nome, porque ele era ele era judeu, mas filho de romano. Então era a tradição ter dois nomes. E ele tinha dois nomes, Saulo e Paulo, na tradição romana, Saulo e Paulo. Naquele momento, só que ele precisava pregar para os pagãos. Mas ele também precisava pregar para os gentios. Porque na época, quando ele começou a pregação, Pedro já estava pregando em Roma para os gentios, para os judeus. Mas aí Paulo começou a pregar para os pagãos. Mas Paulo sabia que o nome dele, Paulo, iria ser muito mais bem visto. Ou seja, uma estratégia de evangelização. Ele tinha uma estratégia para evangelizar. É uma estratégia. A gente na nossa vida, a gente precisa ter estratégias espirituais de evangelização. Né, Rodrigo? Precisa ter estratégias. Não é só sair por sair, vamos ter estratégia. Vamos evangelizar. Hoje o Wagner não pode estar aqui no carrão. Eu chamei o meu irmão. Se o meu irmão não pudesse, eu ia chamar outro irmão. E se outro irmão não pudesse, eu ia chamar outro irmão. Porque isso aí é estratégias de evangelização. A gente precisa ter estratégias. Atrai a pessoa, atrai para você, atrai para o movimento, atrai para a igreja. Mas é estratégias de evangelização. E aí você vai conquistando aquela pessoa. E se levanta Paulo. Só que tinha uma diferença. Paulo se levantou de um jeito que ninguém nunca viu. O cara,
levantou doido, cheio do Espírito Santo, doido. Fala pro irmão, ele levantou doido, irmão. Fala pra ele, doido, tava maluco. Ele tava cheio do Espírito Santo. Ele ficou louco. Paulo ficou louco, ele se levantou e naquele mesmo instante não era mais Saulo, era Paulo. E naquele mesmo instante ele largou tudo e ele começou a pregar o nome de Cristo. O cara ficou louco, ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele ficou cheio e começou a pregar, e começou a pregar, e começou a se levantar, Mas Paulo entendeu uma coisa, 7 meses pregando, ele entendeu que havia uma igreja, havia uma pessoa que ele precisava estar com a pessoa. Depois de 7 meses pregando, convertendo e batizando o Espírito Santo, aí eu entendo que quando nós não estamos dentro da igreja, com o aval da igreja, a coisa não funciona. Pode até funcionar temporariamente, porque a igreja é igreja, hoje e sempre. A igreja é mãe. A igreja, se a igreja diz sim, é sim. Se a igreja diz não, é não. Não adianta discordar com a igreja. Então, se você está na igreja discordando dela, você não é católico. Porque o católico é aquele que diz sim, sim à igreja, sim ao sacramento, sim ao Papa. Se o Papa diz é isso, não adianta nada. A gente está na igreja e discordar da igreja. É a mesma coisa, você casado, quem é casado aí, para quem é casado, a mulher sua tem que ser a mulher mais bonita do mundo. Não é verdade? Você escolheu pro resto da vida, não é verdade? A minha é, pelo menos, né? Você escolheu pro resto da vida, não é verdade? Então, meu irmão, é importantíssimo você entender isso. Eu não estou casado, mas eu estou casado, eu acho minha mulher feia. Não é assim que funciona. Você está casado porque você escolheu pro resto da vida. Então a igreja é assim também. E eu entendi que Paulo, o que ele fez? 7 meses pregando o evangelho. Ele precisou encontrar com uma pessoa. Quem era essa pessoa? Quem era a igreja? Tu és Pedro, sobre ti edificarei? Quem era essa pessoa? Então ele foi correndo a Roma. 7 meses pregando, ele foi a Roma. Chegou lá, Pedrão, né? Pedrão, ó, a gente fica até arrepiado. Pedrão, ele estava lá, pregando lá em Roma pro gentil. Chegou Paulo, e Paulo fala para Pedro assim: ei, sabe quem eu sou? Pedro fala: sei sim, já chegou até aqui a notícia. Aí Pedro senta, isso eu estou resumindo, tá, a palavra, tá? Pedro senta e fala assim: começa a pregar para nós aí. Aí Paulo começa, ele começa a pregar e começa a evangelizar. Aí Pedro fala assim: meu irmão, acabou, chega, não precisa falar mais nada. Vai e prega em nome da igreja, porque agora você tem a bênção de Deus. E quando você tem a bênção de Deus, meu irmão, ninguém te para, o demônio não te para, as pessoas não te param, movimento, nada te para, porque você tem a bênção da igreja. E quem tem a bênção da igreja, meu irmão, tem a bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus, nada te para. Fala pro irmão: nada vai te parar, irmão. Nada vai te parar se você tiver a bênção de Deus, a bênção da igreja. E a bênção da igreja. E ele começa a pregar. Só que ele ficou louco. Lembra? Paulo estava louco, a conversão de Paulo foi louca. Porque há um tempo ele matava todo mundo. Não podia parar um na frente dele que ele queimava, degolava, decapitava, torturava, crucificava. Mas o cara ficou maluco. O batismo do Espírito Santo mexeu tanto na vida dele, mexeu tanto com ele, que ele ficou doido. Então o que ele fez? Começou a pregar no Espírito, pegar no Espírito. O primeiro lugar que Paulo foi, para onde Paulo foi? Paulo partiu lá para Éfeso. O cara estava tão louco, tão cheio do Espírito Santo. Chegou lá, tinha 12 pessoas. Estou resumindo a palavra para você, tá? Chegou lá, tinha 12 pessoas pregando lá em Éfeso, discípulos de João Batista. 12 pregando. Chega Paulo e fala assim: Éfeso, mais ou menos 60 mil pessoas, mais ou menos 60 mil habitantes. Chega Paulo e fala assim: ei, vocês estão pregando em nome de quê? Sim, nós estamos pregando aqui. E aí ele fala assim: mas você já tem o Espírito Santo? Não tenho. Que Espírito Santo é esse? Ajoelha aí. Ajoelhou e botou mão para um lado, mão para o outro, e fogo alto, e batizou os caras. 13 homens converteram 25 mil pessoas. 13 homens cheios do Espírito Santo converteram mais de 25 mil pessoas. O fogo, a gente falou sobre Éfeso na Viva Jovem. Quem estava na Viva Jovem? Amém, o pessoal tá aí, estava. Éfeso tinha tanto fogo, tanta glória, tanto poder, que quando Paulo tomava banho,
Quando Paulo tomava banho, ele secava, isso está na palavra de Deus, tá? Atos dos Apóstolos, seguinte. Quando ele tomava banho, ele pendurava a toalha, as pessoas tocavam a toalha e eram batizados no Espírito, de tanto fogo que tinha lá dentro de Éfeso. Era tanto fogo que tinha uma briga de carismas, porque todo mundo era algo muito forte. Era igual aqui um celeiro de carismas, era revelação de um lado, cura de outro, revela e faz, acontece. O fogo era tão alto lá em Éfeso, que quem foi morar em Éfeso, que é a esposa do Espírito Santo, quem? Ela foi morar em Éfeso. Então o fogo lá era alto. Era alto. De Éfeso, ele parte para Corinto. E ele começa a pregar em Corinto. E começa a pregar e fogo descendo, e fogo alto, e desce, e o povo lá idolatrava, o povo lá cheio de idólatra, e ele começou a pregar em nome de Jesus, falou assim, olha, que caia por terra toda idolatria, começou a pregar, ficou louco, aquele povo ficou maluco, converteu mais, ficou 1 ano e meio em Corinto. Converteu mais ou menos 10 mil pessoas em Corinto. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu entendo com isso tudo? Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quem está ao seu lado sente o chão tremer, porque faz diferença. Coloca a mão no teu irmão e coloca a mão no teu irmão e vai, à direita e à esquerda. Tá sentindo tremer? Se não tá sentindo tremer, é porque não tem o Espírito Santo. Então dá uma sacudida nele, para ver se vem o Espírito Santo, para ver se vem. Treme, 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 treme. Quem está cheio do Espírito Santo treme. E começou a tremer, e Paulo começou a pregar. E aí, Paulo teve um discípulo chamado Timóteo. Ele sabia, ele estava junto ali com Paulo. E Timóteo viu os milagres, viu tudo acontecer. Timóteo viu Paulo ser preso mais de 20 vezes pelo Evangelho. Eu imagino a cena de Paulo sendo preso, porque ele era obrigado a soltar no dia seguinte, às 6 da manhã, independente da hora que fosse pego. No dia seguinte, eu imagino os guardas falando, você vai e não prega mais. Paulo, pode deixar. Paulo saía dali, meu irmão, em fogo alto, e começava a descer, arrepender, e vai, e fogo alto, e batizava no Espírito, e a graça acontecia, era preso de novo. 20 vezes, mais de 20 vezes, o cara foi preso. Será que na primeira decepção a gente abandona Cristo? Está indo tudo bem na torre de oração. Glória a Deus, é fogo alto. Olha, eu canto, eu louvo a Deus e o fogo desce e está tudo lindo. Mas quando vem a primeira provação, quem que eu abandono? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Abandona a Deus primeiro, deixa de ir na missa. Deixa de ir na torre, deixa de ir no grupo, deixa de comungar, deixa de se confessar, abandona a Deus. Imagina se este homem abandonasse a Deus. Nós não estaríamos aqui hoje falando as cartas que ele deixou. O maior pregador que a igreja já viu, ele pregava, porque os teólogos da igreja vão dizer, né, que Pedro não era inteligente, mas as suas palavras saíam fogo. Porque era igreja, era pregando. Quando Pedro falava, a igreja confirmava. Então ele não era muito de escrever. Agora Paulo, ele já era inteligente. Paulo, ele já escrevia. Ele deixava as suas cartas por onde ele passava. E o mais interessante disso tudo, que a experiência de Paulo foi tão intensa, que mudou o caráter dele. Mudou o caráter, a ponto dele escrever 2 versículos. O primeiro, tudo me é permitido, mas nem tudo me é permitido. E o segundo, quando ele fala que ele tem um espinho na carne. Uns vão dizer, alguns estudiosos, vão dizer que esse espinho é uma sexualidade, porque ele era muito bonito. Ele era alto, ele era forte, ele era bonito. E aí ele devia ter essa aflorada nele. Uns vão dizer isso, né? Alguns estudiosos. Mas ele teve uma coisa fundamental
que deve ser para mim fundamental, para você fundamental, para você que está chegando na igreja agora, fundamental: mudança de caráter. Mudar o caráter. E ele mudou o caráter dele. Não foi uma mudança externa, porque a mudança externa os homens veem, mas o caráter, que é a mudança interna, Deus vê. Ele sabia que ele precisava ter um batismo genuíno no Espírito Santo. Ele sabia que ele não podia mais voltar ao Saulo, seu Saulo antigo, o velho homem. Ele precisava ser um novo homem. Então ele entendeu que o batismo genuíno no Espírito Santo, que a mudança de caráter precisava acontecer na sua vida. E ele mudou o caráter dele, ele mudou as atitudes dele, ele mudou a vida dele. Agora tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso ir pra balada? Me convém. Eu posso fazer sexo? Me convém. Eu posso beber? Me convém. Eu posso fazer? Me convém. Agora tudo aquilo, tudo era permitido, mas ele tinha mudança de caráter na vida dele, que nem tudo me convém, porque ele sabia que ele tinha um espinho na carne, e ele sabia que o velho homem não podia aflorar nele, porque ele estava agora batizado no Espírito, no batismo genuíno no Espírito. Eu entendo que Paulo, aos seus 62 anos, preso, sozinho, uma ressaca moral enorme, humilhado, mais de 20 vezes preso, perseguido, fome, nu, sozinho. Às vezes ele era preso com alguém, né? Como tem a passagem de Paulo e Silas. Eles lá presos, lá numa ressaca moral enorme. Em vez dele começar a reclamar, viram um pro outro e falam assim: vamos louvar a Deus, começa a louvar a Deus. Essa passagem saiu a música, quem conhece a música do CD, é a música que eu compus, O Senhor Virá. A gente pode prepará-la depois para tocar, né? O Senhor Virá. Saiu dessa passagem. No momento de dor que eu estava, no momento de muita luta, eu me lembro que eu fui na capela. A capela não era capela de adoração ainda, mas a gente tinha acesso à capela, porque as adorações eram lá, do movimento. Eu fui, no momento de muita dor, o Senhor me deu essa passagem. Eu peguei o violão e comecei a compor essa música, O Senhor Virá. Então, Paulo, muitas vezes ele ia sozinho. Ele estava sozinho, mas ele estava também acompanhado. Mas ele entendeu, e eu entendo, que aos seus 62 anos, depois de uma vida de pregação, se consumindo por amor a Deus, ele fala para Timóteo. Quando Timóteo fala assim: Paulo, vamos de novo, vamos voltar nas cidades, vamos evangelizar. E ele disse para Timóteo, 2 Timóteo, vamos pegar lá de novo, 2 Timóteo, capítulo 5, capítulo 4, versículo 6. Pega lá de novo, Timóteo, página 1524. Quando ele recebe o convite de Timóteo novamente, Timóteo, vamos, Paulo, ele fala, versículo 6, quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati um bom, terminei a minha, guardei a, resta-me agora receber a coroa que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Paulo morre com seus 62 anos, degolado, mártir, e se torna a coluna da igreja junto com Pedro. Pedra de um lado, Paulo apóstolo, grande evangelizador de outro. As duas colunas da igreja. E desde então, eu entendo que Paulo foi e será o grande evangelizador, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Pergunta para o teu irmão: você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus?
Siga. Olhe para Paulo, um homem que perseguia a igreja. E se você tem alguém dentro de casa que persegue a igreja, você vai ser Ananias a partir de hoje. Você não ouviu a voz do Senhor aqui, né? Ou ouviu, eu não sei, mas se você ouviu, você pode testemunhar. Mas você vai ser um Ananias agora, para aqueles que perseguem a igreja, para aqueles que perseguem a igreja, aos sacerdotes, à liderança. Você pode ser um Ananias, impor as mãos e vem cá, vem cá, tá falando mal? Recebe aí o Espírito Santo de Deus aí, e seja convertido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje isso não acontece, sabe por quê? Sabe por quê? Quem que impõe a mão aí para rezar? Tem medo de impor as mãos. É importante você impor as mãos. Acredita na palavra. Acredita no fogo alto. Acredita no Espírito Santo. Fala pro teu irmão, fica de pé, irmão.